João capítulo 21, do 1 ao 7. Diz assim: Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro, e eles disseram: Nós vamos com você. Eles foram e entraram num barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: Filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: Lancem a rede ao lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse-lhe a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Recentemente, gente, eu falei com os jovens exatamente sobre isso, de vinhedo. E hoje, quando eu estava preparando a palavra, estava preparando outro assunto. Só que Deus, Ele falou muito forte no meu coração para eu falar sobre isso. E essa noite eu quero falar com você sobre identidade. Sobre identidade, a identidade que Deus tem para a sua vida e a identidade que as pessoas rotulam na sua vida. Nesse versículo, nesse capítulo, Simão, ele tinha acabado de negar a Jesus. E a Bíblia fala que ele se arrependeu muito, que ele chorou muito. Só que ele ainda não tinha encontrado Jesus. E por que de identidade? A maioria das vezes isso é comum com todo mundo, tá? Não estou me tirando disso. Mas a maioria das vezes nós cometemos erros. E com esses erros que a gente comete, a gente começa a achar que essa é a nossa identidade. A de Pedro, talvez ele tenha achado que era um covarde. Talvez ele tenha pensado: nossa, eu sou um covarde. Porque no momento que era para eu estar com Jesus, eu não estava. E a identidade começou a seguir ele, começou a perseguir ele. De forma que a Bíblia fala que ele chorou muitíssimo. Mas quando ele ouviu falar de Jesus, sobre a mesma pessoa que eu estou falando aqui para você essa noite, ele entendeu que ele tinha outra identidade. Não era a identidade que rotulavam nele, não era a identidade que ele mesmo criou. Porque ele mesmo chegou naquela situação. E talvez você se encontre assim. As pessoas perguntam, olham para você e não conseguem te definir. E vou falar uma coisa para você: isso não importa. Se alguma pessoa não te define, não importa. Deus, Ele te conhece e você precisa se conhecer. Isso é o mais importante. E talvez você esteja assim. Você olha para você mesmo, você não enxerga nada, você não consegue se definir. Talvez você pense igual Pedro, fala: nossa, eu cometi um erro desse, como que eu posso? E Jesus sabe o que Ele fala para você essa noite? Se você se arrepender, eu não ligo. Eu não ligo para aquilo que falaram de você, eu não ligo para aquilo que você fez. Eu não ligo para a identidade que você está colocando no seu coração, eu não ligo. Jesus, Ele fala isso para você essa noite, Ele não liga. Ele não quer saber aquilo que você fez com você, aquilo que você se definiu. Eu tenho certeza que Ele tem uma identidade no coração dele para você. E não é essa que você está seguindo hoje. Ela é muito mais profunda que isso. Por mais profundo que você esteja com Deus, Ele sempre vai ter algo melhor para a sua vida. Porque Ele é assim. Ele não se esforça para fazer isso. Se o Gabriel está bem com Deus, o Gabriel vai ser melhor a cada dia. E assim é com você. Se você encontrar identidade, se você começar a procurar isso, você vai entender que é muito além daquilo que você pensa. Quando eu comecei no ministério, o Chitão até lembra, a primeira célula que eu preguei foi o Chitão que me convidou. O Everton me convidou.
Até então, eu achava que eu só ia cantar. Que eu só ia ficar, nem cantar, que eu só ia ficar tocando violão. Essa era a identidade que eu coloquei no meu coração. Quando eu comecei no ministério, eu achei que eu só ia cantar. Simplesmente cantar. E para mim estava ótimo, estava excelente. Só que chegou em determinado momento da minha vida que eu via que as coisas não andavam. No ministério, eu estava fazendo sim aquilo que eu fui chamado no momento para fazer, eu estava fazendo. Só que eu comecei a sentir um vazio dentro de mim, eu não sabia explicar como. Eu não sabia explicar o porquê. E hoje eu entendo. No meu caso não foi por um erro igual ao do Pedro, talvez seja no seu. Eu estou dando um exemplo para ficar mais fácil para você entender. Eu comecei a entender que Deus ele tinha uma identidade mais profunda. Ele tinha uma identidade melhor daquilo que eu achava que eu ia ser. E quando eu respondi sim para o chamado de Deus, as coisas começaram a se encaixar. Tudo ficou mais fácil. Fazer louvor ficou mais fácil. Ministrar a palavra ficou mais fácil. Eu sou muito quieto. Muito quieto. Quem me conhece aqui sabe, o pessoal do acampamento sabe, eu sou bem tranquilo. E as pessoas sempre falavam, Gabriel, se der um microfone para ele, ele vai sumir. E talvez fosse uma realidade na minha vida naquele momento. Só que assim como Deus fez comigo, Ele me deu uma identidade nova. Ele mudou aquilo que eu pensava que era certo, Ele mudou aquilo que eu achava que era certo. E hoje eu estou aqui e eu tenho certeza que amanhã você vai estar aqui. Se você quiser, se você aceitar o chamado de Deus para a sua vida, eu tenho certeza e eu oro para isso, para que você vá além de qualquer lugar que eu chegar. O pessoal de Vinhedo, isso eu falo por Vinhedo, de qualquer lugar que eu chegar, eu oro para que vocês vão mais longe. Eu oro para que vocês alcancem lugares bem maiores, porque eu fui chamado para isso. Eu não fui chamado para um status de líder, eu nem ligo para isso, gente. Eu nem ligo para ter esse status de como líder, eu não estou nem aí. A minha preocupação maior é com os jovens de Vinhedo e com vocês. Se você se aproximar de Deus, e quanto mais profundo você for, mais profundo Ele vai te dar uma identidade. Uma identidade que você vai se encontrar, que você vai olhar para você e vai falar, não, agora eu estou no caminho certo. As pessoas não vão precisar chegar em você e falar assim, ó, agora você está diferente. Toda vez que eu ministro, eu sinto no meu coração, toda vez, eu sempre oro antes, sempre oro muito antes. E toda vez que eu termino a ministração, eu tenho certeza daquilo que Deus me falou. E eu tenho certeza daquilo que eu falei. Ninguém precisa me falar nada. Porque fiel é aquele que me dá. E com você é assim também. Agora, nesse momento, depois que eu disse isso, que Deus tem uma identidade nova para você, que Deus tem uma identidade melhor, não importa o que você está vivendo, Ele pode te dar, Ele pode aperfeiçoar isso, Ele pode te dar coisas novas, Ele pode. E Ele dá, se você aceitar, Ele dá. Mas agora feche os seus olhos rapidinho, só para você caminhar comigo, caminhar na minha linha de pensamento. Pense agora comigo, o que falam, quem é você? O que as pessoas dizem que você é? Quem seus familiares dizem que você é? Primeiro ponto, quem seu líder diz que você é? E terceiro e mais importante, quem Deus diz que você é? O que você acha disso? Se você não sabe, não tem problema. Muita gente não sabe, muita gente demora um pouco para encontrar isso. Pode abrir os olhos. Agora eu quero ler João capítulo 4, a partir do 5. 4, 5. Diz assim: Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó. Era seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco dessa água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? 10. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido, ele lhe teria dado água viva. Disse-lhe a mulher: o Senhor não tem como tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que nosso pai Jacó,
que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água e jorrará para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chama o seu marido e volte. Eu queria chegar nessa parte. 17. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem que agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade, disse a mulher. Senhor, veja que é profeta. Nesse versículo eu enxergo outro exemplo da Bíblia, como vários que tem. Eu peguei esses porque são bem simples e eu sempre, quando eu falo de identidade, eu procuro usar esses, porque eu me identifico mais com eles. Mas essa mulher, ela tinha 5 maridos e o 6º não era dela. Então provavelmente todo mundo falava que ela era uma prostituta. Identidade que deram para ela: prostituta. E assim como ela, a gente recebe esse tipo de comparação o tempo todo. Em todo lugar que a gente vai, a gente é comparado com alguma coisa. Só que em certo momento Jesus chega, assim como chegou para essa mulher samaritana, assim como está chegando para mim e para você essa noite, amém? Da mesma forma que você chegou aqui com identidade, achando que você era uma coisa, as pessoas falando que você era. Um termo tão agressivo igual a prostituta. Talvez o seu não seja tão agressivo, mas é algo que te machuque. E talvez você nem perceba isso. Talvez as pessoas, elas falam alguma coisa de você, e de tanto você ouvir, você começou a concordar com ela. Você começou a aceitar essa identidade. Você começou a aceitar isso que as pessoas falam de você, sem você nem perguntar para Deus quem você é nele. É muito comum e é muito perigoso isso, gente. Isso nos atrasa de uma tal forma, porque aquilo que eu tenho na minha mente é aquilo que eu materializo. Se eu creio que eu sou um pregador, eu vou ser um pregador. Eu vou estudar para isso. Eu vou me esforçar para isso. Se eu creio que eu vou fazer parte do ministério de louvor, eu vou fazer parte do ministério de louvor. Agora, se eu creio que eu não sou nada, que eu não tenho capacidade para nada, que eu não vou conseguir nada, você vai conseguir aquilo que você pensa, você vai ser nada. Mas hoje eu vejo Deus falando claramente comigo e com você. Eu sinto Deus falando claramente comigo e com você. Que não importa o que falaram de você até agora. Ele fala isso para você essa noite. Não importa, ele está no poço, ele chegou no poço. O poço é a sua vida. Ele fala assim: eu posso pegar um pouquinho da sua vida? E talvez você arrume um empecilho e fala: não, é muito fundo, igual a mulher samaritana falou. Mas Jesus, ele não perguntou se era fundo ou não. Ele não quer saber a situação da sua vida. Se você acha que você está bem para receber ou não. Ele nessa noite, tá? Eu não estou falando, entenda, eu não estou falando que você é uma prostituta. Muito pelo contrário, eu estou falando que Deus, ele tem algo mais na sua vida, independente da situação que você está. Eu sei que ele chegou hoje na sua frente e você é o poço. E ele está te pedindo um pouco da sua vida, que é a água que tem dentro de você. Você vai conseguir dar para ele, para que ele consiga mudar a sua identidade, para que ele consiga mudar aquilo que as pessoas falam que é você, para que você pare de sentir essa dor que às vezes você nem entende, você nem sabe que dói. Eu tive dores na minha vida que Deus me mostrou que eu nem sabia que existia. Mas porque quando ele chegou no poço, no meu poço, ele pediu água, eu dei água. E nessa noite ele está pedindo a mesma coisa para você. Ele não precisa de muito. Ele não precisa de tudo certinho. Ele
Ele simplesmente quer entrar na sua vida, mudar a sua identidade, realmente fazer você caminhar naquilo que você foi feito, você foi criado para isso antes de tudo acontecer. Antes do universo ser criado, você já estava lá em Deus. Ele já tinha uma identidade para você, Ele já tinha desenhado, Ele já tinha escrito tudo o que vai acontecer na sua vida. Você escolhe seguir esse caminho ou não. Mas se você não seguir ele, é igual eu falei, parece que vai faltar algo na sua vida. Parece que tudo que você fizer vai estar faltando algo. Parece que tudo vai estar incompleto. Eu não sei se você consegue me entender, mas quando eu lembro da situação que eu estava, eu não conseguia definir isso para ninguém. Porque estava tudo bem, estava tudo muito bem. Todo mundo ao meu lado estava bem. Minha família estava bem, só que eu no fundo, no profundo, que eu não sabia onde era, não estava legal e eu não sabia o porquê. Mas eu entendi que Deus, Ele tinha uma identidade para mim. E eu vou abrir um parênteses só. Quando a gente chega nessa situação, a gente começa a enxergar uma liberdade falsa. Eu vou contar só um pedacinho da minha vida, rapidinho, só algo momentâneo, tá? Está acontecendo hoje, é algo contemporâneo, está acontecendo hoje na minha vida. Para vocês entenderem o que eu estou falando. Minha mãe, ela foi casada a primeira vez, no caso meu pai. Daí meu pai foi e traiu minha mãe. Daí minha mãe se separou do meu pai. Daí minha mãe foi e casou de novo. Daí nesse novo casamento, o esposo dela foi e traiu ela de novo. Ela foi e se divorciou de novo. E essa semana, ela chegou do trabalho, ela estava meio triste. Eu falei, mãe, senta aqui, vamos conversar. Daí eu perguntei para ela, o que você tem? Daí ela começou a falar assim para mim, olha, Biel, quando eu estava com fulano, eu me sentia muito presa. Eu não podia fazer nada na igreja que ele achava ruim. Eu não podia fazer as coisas com as minhas amigas que ele achava ruim. E no momento que eu me divorciei dele, eu pensei assim, agora eu sou livre. E ela falou para mim, no momento eu me senti livre. Eu poderia fazer as coisas que eu queria, não fazendo coisa errada. Minha mãe, graças a Deus, é uma mulher de Deus, é uma cristã assim. Só que ela teve um sentimento falso. Por que ela teve um sentimento falso? Porque depois que passou esse ápice dela se sentir livre, ela viu que ela não estava tão livre assim. Porque liberdade, ela não é circunstancial. A liberdade não depende da circunstância para você estar livre, para você se sentir assim. E por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente está em uma situação assim, a gente começa a se apegar a tudo. A gente acha que se algo acontecer eu vou mudar. Não. Se eu casar esse ano eu vou mudar. Quando eu casar vai ser diferente. Quando um profeta chegar e apontar o dedo na minha cara e falar tudo que eu estou vivendo vai ser diferente. Mas talvez não seja diferente. Porque o problema não é na circunstância que você está vivendo, o problema está em você. Está em você porque você não descobriu sua identidade ainda. Você está buscando em tanto lugar, você está se perdendo e você não está nem entendendo, você não está nem percebendo isso. E por mais difícil que seja, eu sempre falo isso com os jovens de Vinhedo, a minha realidade é a minha maior escola. Aquilo que eu passo hoje, tem coisa que eu procurei sim, mas tem coisa que não. Você tem que aprender a lidar com a sua realidade. Não importa o tão difícil que ela seja. Não importa o tão difícil que esteja. Você precisa aprender a lidar com isso. Porque ela é sua maior professora. E não ache que quando isso acabar, a realidade que você está vivendo, quando ela passar, parece que vai mudar, porque não vai. Porque se você está vivendo isso, Deus ele tem algo para a sua vida, Ele quer te entregar algo, Ele quer mudar a sua história.
Ele quer principalmente, gente, principalmente. Deus, ele foi muito claro, foi muito claro. A hora que a Cíntia deu a abertura, eu tive certeza daquilo que eu ia falar. Até a hora que eu estava vindo para cá, eu até comentei com o pessoal, comentei com a Tainá, que eu não tinha muita certeza do que eu ia falar. Eu tinha duas coisas para falar, mas quando ela deu a mensagem, eu tive certeza. Porque você precisa ouvir isso essa noite. Deus, ele precisa que você entenda que a situação que você está vivendo não é aquilo que ele tem para você. Por melhor que seja, por melhor que esteja. Ele tem algo muito mais profundo. Igual eu disse, ele está no seu poço, ele está batendo lá. Cabe a você dar a água para ele ou não. Vamos ler mais um versículo. Êxodo, capítulo 4. Diz assim, ó. Os sinais concedidos a Moisés. Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir? E disseram: o Senhor não lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou: que é isso em sua mão? E Deus pergunta isso para você: o que você tem? Moisés responde: uma vara. Disse o Senhor: jogue ao chão. Moisés jogou-a e ela transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pegue pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e essa se transformou numa vara em sua mão. E disse: Senhor, isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareceu a você. Deus, então, ele aparece para Moisés e Moisés duvida, né? Ele acha que as pessoas não vão acreditar que Deus apareceu para ele. E Deus pergunta para ele: o que você tem na mão? E ele fala que tem uma vara. E Deus te pergunta hoje: o que você tem? Deus te pergunta hoje: o que você tem para que eu possa mostrar para as pessoas que eu apareci para você? Talvez você não tenha nada. E isso é legal. Se você não tem nada, é legal. Porque do nada Deus fez tudo. No nada Deus ele fez o céu. Em 7 dias ele criou todo o universo. Se em 7 dias ele criou todo o universo, se você der de forma inteira para Deus um dia da sua vida, imagine o que ele pode fazer com você. Se você acha que você é nada. Em um dia ele fez o oceano. Em um dia ele pode mudar totalmente a sua vida, a vida da sua família. Ele pode mudar a sua situação. E ele vai mudar, se você querer, ele vai mudar. Então Deus, ele aparece para você hoje, no seu poço, te pede água e pergunta o que você tem. Porque ele quer te dar uma identidade nova. E não importa o que você tenha, se você não tem nada, não importa. Só seja sincero para ele. Só seja sincero. Somente isso. Sinceridade é a chave de tudo, gente. Principalmente com Deus. Sinceridade é a chave de tudo. Se você falar para Deus que você está de tal forma, ele vai agir em cima daquilo. Sinceridade. Então Deus, ele te pergunta hoje o que você tem. E se você tem só pecado, não importa, tá bom? Só pede perdão por eles e apresenta ele para Deus. E eu tenho certeza que ele vai fazer algo maravilhoso na sua vida. Porque ele não está interessado com aquilo que você tem. No fundo, ele só quer você. Ele precisa da sua vida essa noite. Vocês conseguem entender a palavra? Olha a palavra que ele tá nos dando essa noite, porque eu me coloco sempre nessa palavra. Que ele tem uma identidade nova para mim e eu quero. Mesmo eu tendo medo de mudanças, eu tenho muito medo de mudança. Mas eu confio em Deus. Acima de qualquer medo que eu tenho, eu confio em Deus. Essa noite ele aparece para você, ele está aqui. E eu posso sentir, desde o momento que eu entrei aqui, eu senti
Entregue tudo que você tem para Ele. Eu tenho certeza que Ele vai te ajudar na situação que você estiver, seja lá o que você está passando. Mas Ele precisa te dar uma identidade nova. Amém? Vamos ler mais um. João 15:14. Diz assim, ó: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu lhe tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e derem frutos, e que o vosso fruto permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Amém? Então, por mais difícil que seja acreditar, talvez seja acreditar para você, Deus, Ele te escolheu. Jesus, Ele te escolheu. E Ele acredita em você. E eu vou além disso. O inferno acredita em você. Todo mundo acredita em você, menos você. O mais triste disso tudo aí é você ouvir isso. Você entender que o inferno acredita em você, porque você tem Deus. E o inferno sabe aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. As pessoas, os seus líderes acreditam em você. Só que você não acredita em você. E que você entenda nessa noite que Deus, Ele precisa de você.